amigurumeira, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda à aula 2 da nossa oficina Super Pop. Eu sou a Ju Sanches e eu sou a sua professora de amigurumi. E aqui nessa oficina nós estamos aprendendo a fazer esse super-herói completamente articulado e zero costura. Se você tá chegando aqui da primeira vez e já caiu na aula 2, pausa esse vídeo, volta lá no blog e assiste a aula 1 primeiro, porque na aula 1 a gente já fez os pezinhos e os bracinhos. E na aula de hoje nós vamos integrar tudo fazendo o corpo dele. Mas você precisa estar com o bracinho e as perninhas já prontos. Então se você não fez ainda, pausa esse vídeo e vai lá para a aula 1. Eu te espero aqui. E se você continuou nessa aula, eu vou entender que você já fez a aula 1 e já fez os bracinhos e a perninha. Na aula de hoje nós vamos integrar todas essas partes, vamos subir o corpinho, vamos fazer a troca de cor e também vamos colocar o esqueleto de uma forma 100% segura. Como assim seguro, Ju? Se você já fez um amigurumi com esqueleto, pode ser que você já tenha usado arame ou até mesmo cola quente para dar sustentação para o seu pescoço. O que muitas pessoas não sabem é que a cola quente, com o passar do tempo, ela resseca e ela quebra, como um graveto seco mesmo. Então fica super frágil. Imagina o seu cliente lá na casa dele, brincando com o super-herói dele, de repente o pescoço do amigurumi crack, quebra e fica pro lado assim, o brinquedo dele simplesmente perdeu todo o valor. Então não use cola quente para sustentar o seu pescoço. Uma outra sustentação que é muito comum é arame, mas o arame ele não é seguro para criança de qualquer idade. E eu já vi criança furando o olho, literalmente o olho vazando, furou o olho por causa de arame em brinquedo. Então a gente tem uma grande responsabilidade quando a gente faz amigurumi articulado com esqueleto. Mas aqui nessa aula eu vou te mostrar uma técnica 100% segura para você usar o arame no esqueleto do seu amigurumi e poder vender até mesmo para bebê, porque esse amigurumi vai ser 100% seguro. E é por isso que é tão importante você se aperfeiçoar no amigurumi. Lembra que na outra aula eu te falei da minha busca para encontrar um padrão que fosse fácil, cheio de técnica e com segurança? Não adianta o amigurumi ser bonito, mas ele ser super demorado para ser feito. Um amigurumi que você começa e você demora semanas e semanas naquele amigurumi até você perder o interesse nele e ele ficar lá na sua caixa de bagunça. O amigurumi ele precisa ser bonito sim, mas ele também precisa ser rápido de confeccionar, tanto para você ter um lucro maior, quanto para você sentir prazer naquele amigurumi. E o meu tipo de amigurumi ideal é um amigurumi que você começa e termina no mesmo dia. E esse é o tipo de amigurumi que eu vou ensinar aqui hoje. A segunda coisa no amigurumi que também não dá é um amigurumi que é rápido, mas ele é tão simples que ele não tem valor nem para o seu cliente, nem para o seu filho e talvez nem mesmo para você. Então o amigurumi ele precisa sim ser cheio de técnica para que o olho do seu cliente brilhe quando você apresente o seu amigurumi. Como por exemplo o amigurumi articulado. O cliente fica louco quando ele vê que o pescoço do amigurumi vira, quando ele vê que os bracinhos do amigurumi se movimentam, que o amigurumi pode ficar de joelho, que o amigurumi pode brincar de dar soco, de virar o rosto, de fazer uma pose com o outro amigurumi. O cliente fica encantado e ele vê que você realmente domina o assunto do amigurumi e não que é um hobby qualquer. Então o amigurumi precisa ser bonito, mas ele também precisa ser cheio de detalhe e muito profissional. E a terceira característica que o amigurumi precisa ter é a segurança. Como eu falei, não adianta nada você vender um amigurumi lindo, cheio de técnica, mas ficar com medo desse amigurumi furar o seu cliente. Ou, por exemplo, que o pescoço do seu amigurumi quebre em algum dia durante o uso desse amigurumi ao longo do tempo. Aqui a gente faz amigurumi que dura de geração em geração. Imagina o seu cliente passando o amigurumi que você fez pro filho dele e o filho dele passando pro filho dele, de geração em geração. Esse boneco vai ser muito valorizado pelo seu cliente. Então aqui a gente faz um produto durável. É um produto que vai durar para sempre. E é esse tipo de amigurumi que eu vou te ensinar na aula de hoje. Um amigurumi rápido que você termina ele em um dia, um amigurumi cheio de técnica e cheio de detalhe e também
também um amigurumi super seguro para crianças e adultos de qualquer idade e que resiste ao tempo. Se você está gostando do curso até aqui, imagina o que você vai sentir quando você estiver no curso completo de super-heróis, o Super Pop. Lá eu vou te ensinar a fazer 14 super-heróis diferentes, com técnicas avançadas, cada um com uma técnica nova. E amanhã eu vou te mostrar alguns desses super-heróis. Tenho certeza que você, assim como eu, vai se encantar com cada um deles. Mas por enquanto, foca em terminar o super-herói dessa semana. Lembrando que todas as aulas vão sair do ar no domingo. Então fica comigo na aula de hoje, amanhã tem outra e depois de amanhã nós vamos finalizar o nosso super-herói. Antes da gente ir lá pra mesa, eu quero te fazer uma pergunta. E aí, você cumpriu o desafio que eu te fiz na aula passada? Você apresentou esse amigurumi para 5 amigas oferecendo para ela a venda desse super-herói? Ai, Juliana, mas eu não quero vender amigurumi, eu quero só fazer por hobby. E eu vou te dar agora alguns bons motivos para você vender, mesmo que seja uma venda por hobby. O primeiro motivo é que existem 3 prazeres no amigurumi. E esses 3 prazeres são terapêuticos, então eles realmente podem te ajudar na sua cabeça também. O primeiro prazer é na hora da confecção. Enquanto você está fazendo o amigurumi, você sente um prazer, um relaxamento no seu corpo. O segundo prazer é quando você vê ele pronto e você vê que você criou algo. Isso é muito gostoso e com certeza isso é muito poderoso para nossa saúde mental. Mas o terceiro prazer é quando você vende esse produto, quando você mostra o produto que saiu das suas mãos para outra pessoa e elas valorizam tanto o seu artesanato que tira o escorpião do bolso, tira o dinheiro suado do bolso e te paga por aquele produto. Isso é muito bacana e isso dá uma sensação de empoderamento na gente que você precisa experimentar. Mesmo que você não esteja precisando de dinheiro, você ter essa fonte de renda vai fazer você se sentir melhor, vai fazer você se sentir mais capaz. E olha, gente, quem que não quer duzentinho aí a mais na conta do banco? Seja para ajudar na despesa da casa, para pagar uma conta, para ajudar numa viagem ou até mesmo para você ajudar outra pessoa. O segundo motivo para você vender o seu amigurumi é para que esse hobby seja sustentável, para que você consiga comprar mais material e talvez até cursos de amigurumi para você se profissionalizar cada vez mais. Eu tenho certeza que você está sentindo prazer aqui nessa aula. E esse prazer não precisa acabar nessa semana. A gente pode continuar várias outras semanas fazendo o amigurumi. Mas para isso você precisa vender o seu amigurumi para que você consiga dinheiro para sustentar esse hobby, para comprar mais linha, para comprar uma agulha, para comprar uma receita, enfim, para você dar continuidade no hobby de amigurumi. E o terceiro motivo para você vender o seu amigurumi é que provavelmente, se você já faz amigurumi há muito tempo e nunca vendeu, já tem muito amigurumi aí no seu estoque. Ou se você dá o amigurumi pro seu filho, o seu filho já nem dá tanto valor mais pro amigurumi, porque ele já tem um monte aí na sua casa. Quando você vende o amigurumi, você pode comprar, por exemplo, outro tipo de brinquedo pro seu filho também. E quando você vende o seu amigurumi, que a pessoa paga dinheiro no seu amigurumi, ela valoriza ele ainda mais. Eu mesmo, muitas vezes, eu já fiz meu filho gostar de um brinquedo porque ele custou caro. Tipo assim, não, custou caro, você vai gostar sim, senhor. E às vezes, quando o cliente ou o seu amigo ganha esse amigurumi de graça, ele pensa, ah, não custou nada, é uma amiga minha que faz, então pode deixar por aí em qualquer lugar. Quando você paga por um produto, você dá mais valor naquele produto. Então, vender o seu amigurumi é uma forma de valorizar o seu artesanato. Imagina que o seu amigurumi, o seu super-herói, seja o Toy Story da vida. Ele tá ansioso para ir para casa de uma criança. Então, eu vou te desafiar de novo. Vai lá no nosso grupo do WhatsApp, tira print da foto do super-herói que eu mandei lá no nosso grupo, copia o texto para você oferecer e você vai simplesmente mandar a foto para sua amiga e copiar e colar o texto que eu mandei lá no grupo. Eu tô fazendo todo o trabalho da venda aqui. Se você quer ir além, você pode fazer igual eu fiz na minha primeira venda. Você pode postar esse amigurumi também em um grupo de Facebook que você tem por aí. Um desapego de roupa de bebê ou um desapego de móveis, o que tiver, qualquer grupo de Facebook que você faça parte. Você também pode postar em grupos da igreja, grupo de condomínio, grupo da escola do seu filho. O objetivo aqui é você sair dessa semana com pelo menos R$200 no bolso. E se você conseguir uma encomenda, eu quero que você me mande mensagem dizendo que funcionou a técnica de oferecer para outras pessoas. Agora, chega de blá blá blá. Vamos lá para a mesa porque a aula de hoje tem muita técnica nova. Vamos para lá? Então vamos lá, vamos começar a nossa segunda aula e nessa aula nós vamos fazer o corpinho e nós também vamos fazer o esqueleto e colocar o enchimento. Então se você já está ansiosa para ficar com o seu Capitão América pronto,
nessa aula você vai ficar muito mais ansiosa porque você vai terminar com o corpinho articulado pronto nessa aula de hoje. Mas eu quero lembrar para você que essa é a aula número 2 e você primeiro tem que ter feito a aula número 1, porque nessa aula a gente já vai começar, ó, com os pezinhos e com os bracinhos prontos. Então, se você não assistiu a aula número 1, pausa o vídeo, volta, assiste a aula 1 primeiro e depois vem aqui para a aula número 2. Beleza, nós já estamos com os 2 bracinhos, a gente finalizou os 2 bracinhos, ó, cortamos o fio e nós fizemos uma perninha e nós fizemos a segunda perninha. E olha como é que ele fica, ó, já fica em pé sozinho, tá vendo? Tudo porque a gente fez essa técnica aqui da sola, né, do sapato, da barra do nosso sapatinho. Agora nós vamos juntar tudo isso, nós vamos juntar as perninhas, nós vamos juntar os bracinhos e nós também vamos fazer aqui uma troca de cor bem bacana que vai dar um acabamento bem bonito no seu Capitão América. Vamos lá, o que que nós vamos fazer? Lembra que na última aula eu falei para não cortar o fio da segunda perna? Ah, Ju, mas eu esqueci e acabei cortando. E olha só, eu cortei aqui para eu mostrar para você o que que faz se você tiver acabado cortando o seu fio sem querer. Não se preocupe porque é muito fácil de resolver esse problema. O que que você vai fazer? Você vai fazer como se fosse fazer uma troca de cor na segunda perna, tá bom? Então a gente fez aqui a primeira perna, na segunda perna eu vou desmanchar aqui o último ponto, deixando as 2 alcinhas. Lembrando que esse último ponto aqui é um aumento, então se você for fazer ele de novo, você vai fazer ele aqui no mesmo ponto. Deixa as 2 alcinhas, como se fosse fazer uma troca de cor, e você vai fazer uma troca de cor só aqui pro mesmo fio, pro fio azul. Engancho ele aqui na minha agulha, puxo e amarro. Tá pronto, gente. Não tem segredo. E aí, ai, Ju, meu fio embolou. Pode cortar e pode fazer essa emenda aqui sem medo de ser feliz, tá? Sem medo de errar e sem medo de aparecer no final, ó. Tá pronto, seu fio está grandão de novo, tá bom? Então é tudo bem simples. Quando você tem a técnica certa, quando você aprende as técnicas, todo o seu amigurumi vai ficar muito simples e quanto mais simples, mais prazeroso de ser feito, não é, gente? Então vamos lá, o que que nós vamos fazer agora? Agora nós vamos fazer o corpinho. Essa segunda perna aqui vai ser a perna do lado direito do personagem. Então você vai virando aqui do lado direito, ó, vai ficar essa perna do lado direito e a primeira vai ser a perna do lado esquerdo. O que que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a emenda aqui atrás, tá? Nós vamos fazer a emenda das 2 pernas atrás. Então nós vamos fazer alguns pontos aqui atrás até chegar nessa lateral de cá, porque essa aqui é a perna direita do personagem, tá bom? Então imagina que o personagem esteja assim, de costa para você. Essa aqui é a perna direita, beleza? Então vamos fazer ponto até chegar aqui, ó, no ponto lateral dessa parte. Então, se você fez certinho, contando e colocando a marcação, você também vai ter que fazer alguns pontos para rodear a perna. Vamos fazer ponto baixo normal, sem pular nenhum ponto. Fazer ponto baixo normal, até chegar lá do outro lado da sua perna número 2. Lembrando que essa aqui é a perna número 2 e aquela outra é a perna número 1. Quando a gente terminar aqui, a gente vai sim juntar uma perna à outra, integrar uma perna à outra. O que você precisa ver agora? Se você está no ponto mais lateral possível da sua perna, tá? Mais certinho aqui no meio da lateral da sua perna. E eu acho que sim, está aqui na lateral. Vou tirar o meu marcador, tá? E agora nós vamos pegar o ponto de lateral da outra perna. Então dá uma olhadinha aí, não importa onde que parou o seu fio, tá? Não interessa isso aqui. Vamos lá, eu acho que tá mais ou menos aqui. Ju, eu fiz e ficou torto. Não tem problema, é só desfazer e fazer de novo, tá, gente? Se você marcar aqui a lateral e os pezinhos ficar pra fora, não tem problema, é só desmanchar e fazer de novo. Ó, você vai enganchar aqui no ponto mais lateral da outra perna e vai fazer um ponto baixo normal. Fez o ponto baixo? Pode colocar o seu marcador, porque esse aqui vai ser o primeiro ponto da volta número 15, certo? Esse aqui vai ser o primeiro ponto da volta número 15. Arruma ele aqui, vê se os 2 pezinhos tá para frente. Se tiver um pezinho pro lado, você sabe que você tem que subir mais um pontinho para cá. Se tiver a outra perna assim, você sabe que tem que vir mais para cá. Então vai ajeitando até os 2 pezinhos ficar virado para frente. Terminou aqui, vamos começar a volta número 15 e a volta número 15 nós vamos fazer ponto baixo em toda a volta. Deixa eu guardar esse fio aqui para eu não me perder nele.
esse fio aqui que é o resto da primeira perna. Beleza, agora eu vou fazer ponto baixo em toda a volta. Cuidado para você não pular nenhum ponto ou fazer um ponto a mais, tá? E você já sabe, no final é só você contar os pontos e se bater certinho com os pontos que estão entre parênteses aqui em cima, você está certo, você acertou a sua volta. Então vamos lá, vamos fazer ponto baixo em toda a volta. E olha só, quando a gente chegar aqui no degrau de quando acabou, ó, lembra que a gente selou essa perna com uma correntinha? Então eu faço aqui o último ponto e aqui embaixo, ó, tem mais um ponto, né? Então eu venho aqui, desço como se nada tivesse acontecendo e faço mais um ponto. E agora eu vou lá para outra perninha. Cuidado para não fazer o trabalho aonde você já pegou. Então esse aqui é o ponto, o próximo ponto que ainda não trabalhei com ele. Faz bem apertadinho o seu ponto e aí você continua a volta inteirinha, tá? E quando terminar essa volta, nós vamos contar para ver se deu tudo certo. Ai, gente, que delícia que é a gente fazer amigurumi juntas, né? Eu não sei se você gosta tanto quanto eu, mas eu gosto muito de fazer amigurumi seguindo um passo a passo, assim, falado. Tem coisa que não dá para ensinar na receita, como, por exemplo, essa junção das pernas aqui. Provavelmente você teria muita dificuldade para fazer essa junção aqui, para explicar essa junção se fosse só na receita. Chegamos no final aqui da volta 15. E agora nós vamos observar de novo se os pezinhos tá para frente, se ele tá certinho para frente, ó. Tá certinho para frente? Tá certinho para frente, tia Ju. Então pode continuar. Ficou torto pro lado? Desmancha e faz de novo, tá bom? Beleza, então agora nós vamos para a volta 16, 17, 18, ponto baixo em toda a volta, sem aumento e sem diminuição. 16, 17, 18. 3 voltas com ponto baixo em toda a volta. Vamos para a volta 16. Coloco meu marcador sempre, para não me perder. Volta número 16. E outra coisa, gente, fazer amigurumi é a coisa mais prazerosa da vida. Olha só, eu vou aproveitar essas voltas aqui, não tem aumento, nem diminuição e nem nenhum segredo, para conversar um pouquinho com vocês enquanto você faz a sua volta aí também, tá bom? Então olha só, o amigurumi é tão prazeroso que ele se torna terapêutico, tá? Eu não sei se eu já contei para vocês, se você já sabe dessa história, talvez você saiba, talvez não, mas antes de conhecer o amigurumi, eu estava entrando numa depressão profunda. Na verdade, eu já estava numa depressão profunda, mas eu não sabia e eu não queria admitir para mim mesma. Só que eu não tinha dinheiro para ir atrás de tratamento, de remédio, nem de nada disso. É uma época que eu chorava muito, que eu estava sempre muito estressada, muito nervosa, muito cansada com tudo o tempo todo. E eu senti que eu não estava certa, eu não estava legal. Nessa época até eu tinha 2 anos, eu sou casada com o Renato, né? Nessa época eu já estava casada, estava tudo bem no meu casamento, estava tudo bem com o Theo. Ó, nós estamos indo para a volta número 17 agora, tá bom? Vou fazer mais 2 voltas. Tava tudo bem com o Theo, tava tudo bem com o meu casamento, mas eu me sentia tão infeliz, sabe? Eu sentia vontade de chorar o tempo todo e aí eu percebi que eu realmente estava em depressão. Mas eu não tinha como procurar ajuda, eu não tinha dinheiro para ir atrás de um profissional, eu não fazia nada que me deixasse feliz, tudo que eu fazia eram as minhas obrigações do dia e era isso, e isso me deixava ainda pior. E tinha 2 coisas que me deixavam ainda pior. Uma era não ter dinheiro para nada, eu me sentia uma fracassada, eu me sentia inútil, porque eu não tinha o meu próprio dinheiro. E a segunda coisa é que eu não fazia nada que eu gostasse de fazer. Tudo que eu fazia era as coisas que eu tinha que fazer. E aí, gente, eu conheci o amigurumi, como eu já contei para vocês, para fazer um presente pro Theo. E aquele mês foi um mês muito diferente. Porque quando sobrava um tempo, quando eu estava estressada, quando eu estava nervosa, eu ia criar, eu ia inventar. Nascia uma coisa das minhas próprias mãos e melhor, gastando muito pouco. Porque o amigurumi gasta muito pouco, né? Como eu falei pra você, para fazer um Capitão América desse aqui, você vai gastar cerca de R$25 para fazer.
Não existe nenhum outro artesanato que seja tão barato quanto o amigurumi. Vamos agora para a volta. Fiz a volta 16, 17 e agora vamos para a volta 18, tá bom? E aí começou a mudar uma coisa na minha cabeça, sabe? Eu comecei a me sentir fazendo alguma coisa, realizando alguma coisa. Mas eu precisava de ajuda médica. E aí eu consegui vender o meu primeiro amigurumi. E depois eu consegui vender o meu segundo amigurumi. E eu comecei a ter o meu próprio dinheiro. Depois que eu comecei a fazer amigurumi, nunca mais eu fiquei sem minha renda, como eu já falei pra vocês. E aí, gente, eu tive dinheiro para eu mesma ir atrás do meu tratamento. Marquei uma consulta no médico, no psiquiatra. Paguei com meu próprio dinheiro, comprei os remédios com meu próprio dinheiro, comecei a fazer o tratamento. E de lá pra cá, a minha vida mudou. Hoje eu falo pra vocês que o amigurumi, ele mudou a minha vida de todas as formas. De todas as formas. Primeiro porque ele dá sentido, né? Eu faço, todos os dias eu tô produzindo alguma coisa, tá nascendo uma coisa nova das minhas mãos. E principalmente porque eu comecei a ter meu próprio dinheiro. E se você tá aí na sua casa e não tem o seu próprio dinheiro, ou até você trabalha fora, mas não sobra para você mesma, né? Você tem sempre que estar pagando conta e não sobra dinheiro para você fazer as coisas que você quer. Usa o amigurumi, tá? Como eu falei na última aula, eu te desafiei a vender esse amigurumi aqui. Venda esse amigurumi. Tenha seu próprio dinheiro, seja para procurar tratamento para você, seja para comprar suas próprias coisas, seja para comprar as coisas do seu filho, do seu neto, ou para ajudar as outras pessoas. Venda o amigurumi para você ter um dinheiro, gente. A mulher, ela precisa ter o seu próprio dinheiro para ela se sentir uma mulher valorizada e reconhecida. Você precisa disso, tá bom? E o amigurumi, ele se tornou essa fonte de renda na minha vida e também na vida de centenas de alunas minhas. Eu vou deixar aqui um depoimento de uma aluna para você ver como isso não acontece só na minha vida. Assiste um pouquinho esse depoimento e já já a gente volta para fazer a volta número 19. E qual foi o valor do seu hashi? O valor foi de R$3.275. Se a Ju falou, então vamos fazer, né? Peguei lá todo o script das primeiras aulas lá do desafio e botei literalmente o que tu falou lá. Eu transcrevi para cliente. A resposta que eu tive foi: qual é o seu Pix? Gente, foi real. Isso aconteceu não só uma, não duas, não três, nem foram 4 vezes. Eu tenho síndrome do pânico e depressão e faço uso de medicação. E depois que eu participei da semana do amigurumi, e eu fazia amigurumi, só que eu ficava Perdida ali, né? no limbo, assim, eu não sabia para que lado eu ia. Quando tu fala que tu é apaixonada por amigurumi, eu te entendo, porque eu também sou apaixonada. Qual era o seu faturamento? Variava, tipo, tinha mês que não conseguia nada, né, de encomenda, tinha mês que fazia 100, fazia 200, estava zerado, estava desempregado, estava batendo desespero. Aí pensa, recebi o diagnóstico de depressão, cara, só chorava e não, assim, sem perspectiva de nada. Tudo que eu tocava assim, pra mim não ia dar certo. E quando eu vi a tua proposta, eu falei, cara, é isso aqui. Foi quando eu tirei forças de onde eu não tinha. Desde então, não parei mais. Eu estou aposentada há 6 anos sem receber aposentadoria, né? Estou vivendo às custas de marido. Então, eu vendia 200, 300, 500, quando vendia, né? E eu queria muito mostrar para o meu filho de 17 anos que a gente é capaz de se reinventar, de revolucionar, de ir em busca de fazer as coisas acontecerem, que as coisas não vão cair do céu se tu não arregaçar as mangas e fazer as coisas. Quando eu terminei a semana, eu fui enlouquecida, porque eu disse, gente, é o que eu quero, tem tudo a ver comigo, tem a ver com a pedagogia, tem a ver com a diversidade, que a gente consegue trabalhar muitas coisas ali. Que antes eu me sentia uma astronauta, parecia que eu estava no ar, eu fazia um suplá, eu fazia uma bolsa. Eu tava totalmente desacreditada de tudo. Imagina, sair de R$0 e assim, em menos de uma semana, consegui um valor de mais de R$1.000. E aí eu fiquei, oi? E tudo à vista, que eu não pegava 50%. Pego sempre o valor cheio, né? Eu costumo dizer que crochetar me salvou em todos os aspectos da minha vida. Eu me sinto realizada fazendo isso.
Eu sou professora de formação, eu sou professora de química. Sabe que trabalho não tá fácil de achar, né? Então, cada não que eu levava deixava mais desesperada ainda. Poder trabalhar em casa, poder trabalhar com o que eu gosto, é uma honra, cara. Eu me sinto muito feliz fazendo. Dá a liberdade, principalmente também da gente ficar em casa e poder curtir a nossa família, né? Eu só vivia pro trabalho, eu não tinha qualidade de vida, minha alimentação era péssima, eu não tinha qualidade de sono, não aproveitava a minha família, né? Porque eu não tava me sentindo bem, ainda não tô bem, hoje ainda não tô curada 100%, né? Eu tenho os meus dias também que não quero fazer nada, que não dá pra fazer, não consigo, mas eu aprendi a respeitar esses momentos e acho que foi o principal que me fez, assim, conseguir continuar, né? Qual foi o período do seu rachê, Margot? 29 de novembro a 29 de dezembro. 3.325. Eu, tipo assim, eu vejo que hoje eu tô outra pessoa. Eu estou em paz comigo mesma. Eu sempre disse assim, ó, eu sou uma pessoa, eu já era uma pessoa feliz. Hoje eu sou uma pessoa muito mais feliz e confiante e segura. Essa segurança, assim, ninguém me tira mais. Eu me apropriei dela e eu sei que eu vou, daqui para frente, a tendência é rachar direto. Eu estava na cozinha lavando louça, meu marido chegou do trabalho e a gente estava conversando e eu contando para ele, não sei o quê, vendi mais isso, vendi mais aquilo. E ele chegou, não sei quem foi que ele falou, ele disse, tu já te deu conta que tu parece outra pessoa hoje? Tu tá mais feliz? Eu me sinto capaz. Eu acho que é a palavra que me define nesse momento, né? Eu já era capaz, isso eu tenho certeza, mas eu não me sentia. Para mim, assim, chegar a ter esses valores era um mundo, assim, distópico. Era como se fosse uma utopia, né? E hoje, poder trazer a renda para casa virou a renda principal de casa. Né? Hoje o amigurumi ele se tornou essa realidade aqui. Ter assim essa possibilidade hoje, dependendo unicamente de mim, me dá assim uma sensação muito muito boa aqui dentro, sabe? De tudo que é muito que assim que parte da gente, que é da nossa capacidade, é do nosso interesse, né? Fazer quando a gente consegue realizar algo baseado nisso, depende só de você, é uma outra sensação assim. Não tem explicação. É uma realização pessoal gigantesca. Tá vendo, gente? Então, o amigurumi, ele salva vidas, tá bom? Mas você precisa fazer isso acontecer. Mas não se preocupe, porque eu vou estar aqui para te ajudar a fazer isso acontecer na sua vida, tá bom? Vamos lá, agora nós vamos para a volta número 19 e essa volta vai ser um pouco diferente. Nós vamos separar 14 pontos na parte da frente, tá? Vamos separar 14 pontos na parte da frente da roupa do seu amigurumi. Então, como que eu sei a parte da frente? Pelos pezinhos, tá bom? Pelos pezinhos a gente vai saber qual é o ponto da frente. Eu vou marcar com um fio que é pra gente ter aqui uma ideia melhor. Então, conta 14 pontos. Eu vou marcar qualquer ponto aqui pra ver se dá 14, tá? Marcar um ponto aqui bem na lateral. Deixa eu ver. Marco aqui, ó, enfiando no pontinho, puxo e vou contar aqui, contando com o marcado, se dá 14 certinho centralizado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ó, ficou muito pra lá, tá vendo? Esse aqui até aqui, tá vendo que ficou torto pra lá? Então eu já sei que eu vou subir um ponto aqui só. Faço assim. E tiro aqui. Ó. Agora eu vou contar de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tá vendo que dá certinho, certinho? Bem centralizado. Então, marca aí 14 pontos. Aí eu vou vir aqui e marcar. Contar de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Marquei 14 pontos aqui. Eu vou fazer ponto baixo até chegar nesse ponto aqui. E aqui a gente vai começar a fazer essa troca de cor, tá bom? Então eu vou tirar aqui, nós vamos começar agora com a volta 19. Então é assim, ó. Você já aprendeu a fazer a troca de cor, mas aqui nós vamos usar ela mesmo de uma forma mais aparente, tá bom? Coloco meu marcador, como sempre.
e venho aqui ponto baixo até chegar lá na minha marcação. Ó, cheguei aqui na minha marcação e no último ponto eu não vou terminar o ponto, lembra? Para eu não precisar desmanchar, o último ponto eu vou deixar assim, ó, já só as alcinhas. Tá vendo que o ponto marcado eu não trabalho, eu vou trocar a cor no último ponto. E eu vou trocar para qual cor? Eu vou trocar para a cor branca, tá? Então eu vou fazer o seguinte, ó, corto o meu fio azul, deixo ele por aqui, vou abrir o meu fio branco aqui, ó, vou abrir o meu fio branco e tem fio que ele já vem com a ponta de dentro aqui, ó, marcadinha. Então você tira pela ponta de dentro, que aí você não precisa tirar o fio do saquinho e deixa ele limpo por mais tempo. Essa é uma bela dica que eu demorei para aprender, tá? Corto aqui e aí, ó, vou puxar aqui, não embola, vai saindo sempre do meio. É mais fácil e mais limpinho, vamos dizer assim. Vamos lá. Coloco aqui, terminei o ponto com o fio branco, amarro o fio branco com o azul, sem apertar muito, tá? Se você apertar muito, você vai estragar o ponto. Então, sem apertar muito, eu amarro, escondo aqui pra dentro. E agora, nós vamos intercalar, ó. Já usei aqui, ó. Primeiro ponto tá marcado, eu já posso tirar, porque agora eu vou fazer o seguinte. Agora nós vamos fazer 2 pontos branco e 2 pontos vermelho, tá? Então eu faço 1, 2, só que no 2 eu já troco pro vermelho. Deixo as 2 alcinhas e troco aqui pro fio vermelho. Puxo, vou amarrar aqui o fio vermelho no fio branco, mas eu não corto o branco. Porque como vai ser troca de pouquinho em pouquinho, então a gente não precisa ficar cortando, tá? Eu vou deixar o branco aqui de lado e vou trabalhar com o vermelho 2 pontos. Então, 1, 2. No 2, antes de terminar o 2, eu já troco pro branco. 1, dou uma puxadinha no vermelho, porque ele alargou meu ponto. Agora eu venho aqui, ó. 1, 2. Antes de terminar o 2, eu venho aqui, puxo e já vou começar o 3. O que acontece, gente? Deixa eu mostrar aqui pra você. Eu gosto de ensinar desenhando. Então, cada ponto, ele é formado por um Vzinho e por uma cabeça que forma um Vzinho. Isso aqui é um ponto. Só que tem pessoas que pensam que o ponto ele começa no Vzinho, mas não, ele começa na cabeça. Porque quando você termina um ponto, você já deixa a alcinha aqui, ó. Essa alcinha que tá na agulha já é a cabeça do próximo ponto. Se eu trocar agora aqui, ele vai ficar com a cabeça de uma cor e o corpinho de outra cor diferente. Então a troca de cor não vai ficar marcadinha desse jeito. Por isso, o que eu preciso fazer? Eu faço o corpinho, que é aquelas 2 alcinhas. Essa aqui, o pontinho anterior, já fez a cabeça desse ponto. Então a cabeça do ponto já tá na minha agulha, tá? A cabeça desse ponto já tá na minha agulha. E aí eu faço esse ponto e troco de cor para quando eu puxar, vier aqui a cabeça do próximo ponto, já na cor da troca de cor. Que aí quando eu vou fazer o próximo ponto, ele vai ficar todo na cor da troca de cor. Se você olhar aqui de pertinho, ó, a cabeça do ponto vermelho, corpo do ponto vermelho, cabeça do ponto vermelho, corpo do ponto vermelho, cabeça do ponto branco, corpo do ponto branco. Então tudo isso é você fazendo a troca antes de terminar o ponto, tá? Então vamos lá, agora nós vamos fazer vermelho, ó. Pegando só vermelho, 1, completo o ponto, tá vendo? A cabeça do próximo ponto já tá aqui. Pego o corpo do próximo ponto, a cabeça já tá aqui. Vou finalizar aqui com a cabeça do próximo branco. Então troquei pro branco, vamos lá. 1 e 2. 2 alcinhas, finalizo com o vermelho. E 1, nós vamos fazer isso até acabar os 14 pontos ali, tá? 1 e 2. Você tá vendo que falta 2 pontos aqui? Vamos finalizar com os pontos brancos. Então, 1 ponto branco e 2 pontos brancos. Vai dar certinho aqui onde a gente marcou, tá vendo? Mas antes de finalizar o segundo ponto do branco, eu vou trocar agora pro azul. Então, eu corto agora os 2 fios, porque eu não vou usar mais eles. Amarro esses 2 fios aqui, o branco e o vermelho, para encerrar, né? Tiro meu marcador, porque agora eu já sei onde é que eu vou fazer essa troca. E troco aqui pro fio azul.
Agora eu posso amarrar também com um pedaço desse fio aqui que ficou aqui dentro. Troquei para o azul e agora eu vou fazer a mesma coisa na volta. Eu vou repetir essa mesma coisa aqui na volta 20 e 21. Mais 2 voltas fazendo essa troca de cor aqui na frente. Mas não se preocupe que eu vou fazendo junto com você, tá bom? Então vamos lá, ó. Vamos fazer agora o ponto até chegar na minha marcação e aí eu encerro a volta 19. Essa aqui é a volta 19 ainda. Tiro meu marcador e vou para a volta número 20. Aí eu vou fazer até chegar lá na primeira parte branca, no primeiro ponto branco. Eu não preciso marcar mais porque eu sei que lá no branco vai ser branco. Quer ver? Fica olhando que eu vou te mostrar. Ó, sei que esse aqui, ó, é o último ponto azul, porque eu tô pegando no azul. O próximo ponto que eu vou pegar no branco vai ser branco. Então eu venho aqui, puxo o azul, mas não finalizo, porque eu vou finalizar já com a cor branca. Vou trocar aqui pro branco. Amarro o fio branco. Posso cortar o fio azul, porque eu não vou usar o azul aqui na frente. Então eu corto o azul. Amarro. Quando você pegar o jeito da troca de cor, você não vai ter mais nem dificuldade nessa parte aqui, tá? Agora nós vamos fazer intercalando o branco com o vermelho de novo. Então vamos lá. Branco. 1, 2. No 2, troco pro vermelho. Amarro o vermelho aqui no branco. Sem apertar. Escondo o fio lá dentro. E aí eu gosto de segurar os dois aqui, ó, para eu ter firmeza neles. Então, eu seguro os dois e vou pegando só o fio que eu tô usando. Então, agora vermelho. 1, 2. E termino com o branco. E 1. Ó, pegando só o fio branco. E 2 no branco. E agora eu pego o vermelho. Finalizar. E 1. Tá vendo que eu falo pra vocês sobre a aula em vídeo? Como que eu poderia ensinar isso aqui pra você na receita? Na receita é tudo muito... Você faz sozinha, você se vira pra você fazer e acaba que o resultado não fica igual, né, ao esperado. Mas no vídeo não, no vídeo você aprende muita técnica. Por exemplo, aqui você está fazendo essa troca de cor, mas você vai conseguir usar depois essa troca de cor em outros amigurumis. Você entendeu? Por exemplo, você vai fazer aí uma meia e você quer fazer uma meia colorida, ou você quer fazer um certo bordado no seu amigurumi, um certo detalhe no seu amigurumi, você agora já vai saber como que faz, porque você assistiu a aula em vídeo. Se você tivesse feito isso aqui através de receita, talvez você não teria pegado o jeito. Agora eu terminei aqui, ó, vou cortar os 2 fios. E nós ainda vamos fazer mais uma volta, tá? Com essa troca de cor aqui. E você tá vendo que cada vez que você faz, você tá ficando melhor, né? Então, o próximo Capitão América que você fizer, você já vai ficar bem mais rápida e o seu capitão vai ficar mais bonito ainda. E esse também, gente, é a vantagem do padrão, né? Como eu falo pra vocês, eu sou apaixonada pela história do padrão. Ó, troquei pro azul e vou finalizar a volta número 20 com o fio azul. Por que eu gosto tanto dessa história de padrão? Padrão. O que é padrão? Padrão é um corpinho base, um corpinho onde você vai repetir ele sempre e você consegue fazer vários personagens. Por exemplo, imagina você vai fazer uma borboleta de amigurumi. Você vai transformar essa borboleta em quê? É difícil, você não vai conseguir transformar essa borboleta em outro amigurumi qualquer. Mas, quando você faz um corpinho de super-herói como esse, você consegue depois fazer, por exemplo, a Mulher Maravilha, o Incrível Hulk, o Homem-Aranha, enfim, através do mesmo padrão. E você vai repetindo, você vai repetir a cabeça, você vai repetir o corpinho, você vai repetir o braço. Então você vai ficando cada vez mais rápida. Tem gente que fala pra mim, Ju, como que você fala que você faz um amigurumi desse aqui em 4 horas, se eu tô conseguindo fazer ele em 1 semana, por exemplo?
Por quê? Porque eu já repeti várias vezes esse mesmo padrão, fazendo vários super-heróis diferentes com esse mesmo corpinho. E como que eu faço então, Ju, para fazer vários super-heróis usando o mesmo padrão? Esse é o tema da aula de domingo, tá? Então, domingo, 17 horas, eu vou fazer uma aula ensinando você a transformar esse super-herói em outro super-herói que você quiser, tá bom? Inclusive, deixa eu te mostrar aqui uma personalização aqui do super-herói que as minhas alunas fizeram para mim. Elas fizeram eu em super-herói. Olha que fantástico, gente. Olha que bacana. Ela fez eu, né? Ela me presenteou aqui falando que essa aqui é a Capitã Ju da Kako Amigurumi, Capitã Kako. Que legal, né? Um all-starzinho amarelo, que eu adoro usar all-star, pra quem não sabe. Uma capa amarela também, um óculos. Então, ficou muito bonitinho, né? E isso usando o mesmo padrão do Capitão América. Então, esse é o grande segredo da história do padrão. Fica mais rápido e você tem liberdade para criar muito mais do que você teria antes. Vamos lá, agora nós vamos para a volta 21, que é a última volta com essa troca de cor, tá bom? Olha como o corpinho já tá ficando bonitinho. Olha só, gente. Olha como tá nascendo um amigurumi muito lindo aí na sua mão. E se você quiser fazer esse amigurumi maior, é só você trocar o fio por um fio mais espesso ou fazer um fio duplo, ou seja, 2 fios ao mesmo tempo. Terminamos aqui, ó. Você vê que aqui é o último ponto azul. Corto meu fio e venho agora com o fio branco. Vamos encaixar o fio branco. Essa é a última volta com essa troca de cor e você tá ficando muito boa nisso, né? Você já tá falando aí nessa terceira volta, você falando, agora eu peguei o jeito, agora não tá tão difícil mais. Show de bola. Vamos lá, vamos fazer um ponto e o segundo e eu puxo o vermelho. Puxo o vermelho, amarro no branco. E agora vamos fazer a troca de cor. 1, 2 e troco pro vermelho. E 1 e 2 e troco pro vermelho. E 1 e 2 e eu quero que você sinta agora como você está relaxada fazendo esse amigurumi. Como você está muito mais tranquila e como você está produzindo uma coisa com as suas mãos. Isso é muito bacana. Um, 2. E 2. Gente, tem outra coisa que eu esqueci de falar, tá? Nessa parte aí da terapia, né? Essa parte da terapia, que a gente se sente melhor e tudo mais. A gente sente isso na hora da confecção do amigurumi, na hora que a gente tá fazendo ele. Só que quando você termina, que você pega e você fala, meu Deus, eu que fiz, olha que lindo que eu fiz. Aí é outra terapia já, tá? Quando o amigurumi tá pronto e você vê que você criou uma coisa com as próprias mãos, aí já é outra terapia, já é outro sentimento que vai te ajudar a aliviar estresse, sintomas de depressão, sintomas de ansiedade, né? Que é uma coisa que consome muito, né? A gente estava conversando hoje de manhã lá, eu estava conversando com a minha tia, que já é um pouco mais idosa, e a gente estava conversando como que a gente pode manter a saúde até mais tempo, como pode manter a cabeça boa, né? Até ficar bem velhinha, com a cabeça muito boa. E uma das coisas que os médicos orientam é o artesanato, gente. É o artesanato, tá? Então, quando você tem um amigurumi pronto, aí a sensação é muito gostosa. Vamos lá, gente. Agora nós vamos fazer 22 e 23 com ponto baixo em toda a volta. Sem aumento e sem diminuição e sem troca de cor. Agora tá fácil, né? Vamos fazer 2 voltas sem troca de cor, só com ponto baixo em toda a volta. E aí, gente, tem uma terceira parte dessa terapia ainda, tá? A primeira é quando você tá fazendo, que você vai relaxando, vai curtindo aquele momento. A segunda é quando ele fica pronto, que ele nasce, que você olha pra cara dele e você fala, eu que fiz. E ainda tem a terceira parte, que é quando você vende esse amigurumi. Ó, tá vendo que eu tô fazendo um ponto de azul aqui em cima dos pontos normal? Só que aí pode ser que fique um pouquinho difícil para fazer, para puxar,
não tem problema, tá? Vai fazendo aí devagarzinho e vai conseguindo aí fazer em cima de cada pontinho, tá bom? Beleza. Aí quando você vende, aí você sente um empoderamento diferente, porque você vê que você fez um amigurumi, você sentiu prazer naquele momento, naquela confecção, saiu um brinquedo das suas próprias mãos e, além disso, uma pessoa achou tanto, te valorizou tanto, que ela deu o dinheiro dela em troca da sua arte, em troca do que saiu das suas mãos. Isso é muito poderoso. Eu tenho uma aluna que ela já era aposentada, ela nem precisava tanto de dinheiro assim, porque ela disse que as despesas dela nem era tão alta, que a aposentadoria dela conseguia, né, manter ela muito bem. Ó, nós estamos agora na volta 23, tá? E aí ela começou a fazer amigurumi, ela entrou no meu curso, começou a fazer amigurumi junto comigo e ela começou a vender o amigurumi dela. E ela falava pra mim antes que ela achava que ela estava no tempo extra da vida, que ela já tinha feito tudo o que tinha para fazer. Ela se aposentou e começou a se sentir inútil dentro de casa, que estava atrapalhando os filhos, sabe? Quando ligava, que ela estava muito desocupada, essas coisas assim. E aí ela começou a fazer amigurumi dentro do curso junto comigo e começou a vender. Gente, ela simplesmente fez mais de R$3.000 em 30 dias. Aí ela falou que agora ela tá se sentindo viva de novo, tá se sentindo uma jovenzinha, como ela falou pra mim, porque agora ela tem o seu próprio negócio, ela tem os seus próprios clientes, ela tem o seu próprio trabalho e a sua própria renda também. Agora ela usa esse dinheiro aí, sei lá, para presentear os seus netos, para viajar para casa dos netos também, para dar presente, enfim, para ajudar as pessoas e também para complementar a renda, né, gente? Porque dinheiro nunca é demais, né? Vamos lá para a volta número 24, então. Nessa volta, nós vamos fazer 3 pontos e uma diminuição. Vocês lembram como é que faz a diminuição, né? Então, 1, 2, 3 e alcinha da frente do próximo ponto e puxa. E 1, e 2, e 3 e alcinha da frente e puxa. E 1, e 2, e 3 e alcinha da frente e puxa. E 1, e 2, e 3 e alcinha da frente e 1, e 2, e 3 e diminuição. Mais uma vez, 1, 2, 3 e diminuição. Agora pausa para contemplar como tá ficando bonitinho esse corpinho. Ai, meu Deus do céu! Olha esse joelhinho. Olha. Gente, muito fofinho, né? Muito bacana. Agora, nós vamos para uma parte muito especial. Nós vamos adicionar os braços ao corpo, sem costura. Tá preparada? Nós vamos fazer o seguinte agora, ó. Você vai separar 4 pontos aqui na lateral e você não vai trabalhar neles, tá? Você vai fazer aqui o ponto até chegar nesses 4 pontos da lateral. Vamos lá. Vou fazer ali até chegar nos 4 pontos e aí a gente vai medir os 4 pontos da lateral. Coloco meu marcador aqui para eu não perder a volta. E venho aqui, ó, fazendo ponto baixo até chegar nesses 4 pontos da lateral. Ó, eu vou medir aqui que é 1, 2, 3 e 4. Separa esses 4 pontos, tá na lateral? Mede pela perna, tá? Então você vai medir aqui esses 4 pontos e para você saber se tá certinho, você segura aqui e conta na frente 8 pontos, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e agora o segundo braço. Então, 1, 2, 3, 4 e ver se o segundo também tá no lugar certo. Então, se eu colocar o braço aqui, vai estar na lateral? Sim. Agora, imagina que eu fiz aqui um ponto para frente. Aí, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Aí, o braço ficaria aqui. Tá na lateral? Não. Tá para trás, tá bom? Então, aqui eu cheguei no ponto certinho, deixando os 4 pontos da lateral aqui sem trabalhar. E olha o que nós vamos fazer para integrar os braços. Você vai encontrar onde que tá aqui a troca de cor que a gente fez. E vai sempre ficar mais ou menos aqui, então eu vou pegar aqui, ó,
de dentro para fora no braço, eu vou pegar aqui o primeiro ponto, mas só que de dentro para fora, tá vendo? Do meio do braço, ao invés de pegar assim, vou pegar de dentro do miolo do braço para fora. Um ponto depois do nosso degrau, tá? Então, eu vou pegar assim e também eu vou pegar aqui no corpo. Então, eu vou enfiar no braço e também no corpo. Como se eu estivesse pregando o braço no corpo, olha só. Vou puxar bem o fio para esse ponto ficar bem apertado e vou simplesmente, gente, fazer um ponto baixo aqui agora, só que pegando o ponto do braço e o ponto do corpo. Olha só, integrei aqui o corpo. Agora eu vou pegar aqui no ponto do degrau, certo? E também um ponto do corpo. Posso colocar esse fio do degrau aqui para dentro e vou fazer um ponto baixo apertadinho. E nós vamos fazer isso 4 vezes, pegando o ponto do braço de dentro para fora e também um ponto do corpo. Puxo e mais uma vez um ponto do braço e também um ponto do corpo. Fiz 4 vezes, olha só, os 4 pontos aqui, olha o meu braço. Agora eu venho aqui e faço 8 pontos na frente. Então, 1, ponto baixo normal. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E 1, 2, 3, 4. Vamos lá. Agora eu separei aqui 8 pontos na frente e vou fazer agora a mesma coisa com o segundo braço. Vou enfiar aqui no primeiro ponto, ó. Esse aqui seria o primeiro ponto, só que de dentro para fora. E também vou enfiar agora no corpinho, no ponto que eu separei. Puxo bem o meu fio para não ficar folgado, faço um ponto baixo. Vou enfiar aqui no último ponto e também no corpo. Puxo. E agora no penúltimo ponto e também no corpo. Vou enfiar de novo aqui e também no corpo, 4 vezes, tá? Agora você vai medir se ele tá certinho. E olha só, gente, não ficou certinho. Tá vendo que esse braço tá mais para trás e esse aqui tá mais para frente, ó? Você tá vendo isso? Então, quer dizer que eu fiz esse aqui muito para cá, eu tenho que andar mais um ponto antes de colocar esse braço. O que eu vou fazer? Desmanchar, tá? Sem problema nenhum. Vou desmanchar, prestando atenção aqui, porque quando eu soltar o braço, eu tenho que fazer mais um ponto antes de colocar o braço. Então, ó, desmanchei, pronto. Já sei que eu tenho que fazer aqui mais um ponto antes de colocar o braço. Fiz mais um ponto. E agora sim eu vou colocar o meu braço. Lembrando, primeiro ponto de dentro para fora. Pego aqui no corpo também e faço a mesma coisa. Um ponto. 2. 3. E 4. Olha só, acho que agora tá bem certinho, hein? No final a gente vai ver se tá bem certinho mesmo. Boto esse fio pra dentro, já serve de enchimento. E agora 8 pontos na frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E agora vamos colocar o segundo braço. Primeiro ponto de dentro para fora. Primeiro ponto de dentro para fora, ó, espetando o braço no corpo. Ponto baixo, 1. Sem pular nenhum ponto, 2. Coloca esse fio para dentro. 3 e 4. Lembrando que a gente vai pegar 4 pontos. O braço tem 8 pontos, nós vamos deixar os outros 4 pontos para a parte de cima. Olha como fica certinho agora. Tá vendo, ó? Agora sim, ele tá bem na lateral. Eu fiz isso aqui para você ver que não tem problema desmanchar. Desmanchar é super normal. Vamos agora para a nossa volta número 26. Nessa volta nós vamos fazer ponto baixo atrás, até chegar lá na parte do braço. Coloco meu marcador aqui. E coloco meu marcador. Agora eu vou fazer ponto baixo até chegar lá no braço. Então, cuidado para você não trabalhar agora. Olha só.
cheguei aqui no braço, confere se tem 4 pontos aqui, 1, 2, 3, 4, tá separado. Nós não vamos trabalhar nesses pontos aqui, nós vamos agora trabalhar na parte de cima do braço. Faz um pontinho bem apertado, tá? E vamos pegar os 4 pontos de cima e pular esses 4 pontos aqui de dentro do braço. Então, 1, 2, 3 e 4. Pegamos a parte de cima do braço e agora pulamos lá para baixo, bem apertadinho, tensiona o seu fio para fazer esse ponto aqui e não ficar buraquinho aqui. Então, 1, 2, vamos fazer 8 pontos. 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E aí conta que se dá 4 pontos certinho no braço, pula eles e vamos fazer em cima do braço, o ponto do braço. 4 pontos aqui apertado, tá? 1, 2, 3 e 4. Pulamos os 4 aqui e terminamos aqui. Pronto, você acabou de integrar os braços do seu amigurumi. Olha que bacana. Que legal. Como tá ficando bonitinho, não é? Fantástico! Agora, nós vamos parar o corpinho e vamos colocar o arame e o enchimento. Para você fazer tudo isso, nós vamos puxar um pouquinho aqui para ele não desmanchar, tá bom? Então vamos lá, agora nós vamos fazer uma parte muito gostosa, que é a parte de colocar o arame e o enchimento. O que a gente vai fazer primeiro? Vamos medir o fio, o arame galvanizado, tá? Se você não quiser fazer com arame, não tem problema, tá bom? Se você quiser fazer ele sem articulação, não tem problema. Isso você só tem que colocar uma sustentação pro pescoço. Então, por isso que eu sugiro o arame, porque o arame já é a sustentação do pescoço, a sustentação perfeita, tá? Vou tirar um pedaço aqui. Esse arame aqui, gente, eu acho que custou R$20, esse tanto de arame aqui. Isso aqui dá pra eu trabalhar o resto da minha vida com o amigurumi. Nós vamos medir ele assim, ó. Mede aqui no pé. Nós vamos dobrar um pouquinho aqui no pé, tá? Então, vamos medir aqui no pé e 3 dedos pra cima. Então, mediu aqui no pé, 3 dedos pra cima, mais ou menos. Você vai dobrar e você vai fazer mais ou menos o mesmo tamanho. Mesmo tamanho aqui, ó. Pronto, marquei aqui, ó. Vai ficar mais ou menos aqui o mesmo tamanho. Mede aqui no seu amigurumi, ó. Tá vendo? Vai ficar aqui mais 3 dedos, que vai ser o pescoço, e aqui no pé. Não dobra de verdade, só dá uma dobradinha de leve assim, tá? E também vamos cortar já o do braço. Do braço é mais fácil ainda. Do braço você vai abrir os braços dele e vai medir aqui, ó, quase que até o final, mas não no final. Deixando aqui 2 carreirinhas sem braço, tá? Então, 2 carreirinhas sem braço, ó, 2 carreirinhas sem osso, né? Mais ou menos desse jeito aqui, tá bom? Braço, corpo. Posso tirar o meu arame. Agora, nós vamos pegar aqui ou o canudinho ou o fio de macarrão. O jeito que a gente vai usar os dois é a mesma coisa. Então, vamos lá. Vou abrir primeiro aqui o meu fio, meu arame. Isso aqui vai fazer com que o seu arame fique 100% seguro. Qualquer criança consiga usar e também ele vai ficar mais legal de mexer, porque o arame, quando você vai dobrando, ele vai ficando só a bucha lá dentro, sabe? Vai ficando tudo torto lá dentro, aí fica horrível depois. Meu filho tem um amigurumi que tem um arame dentro, que ele ganhou, e aí o amigurumi já tá lá dentro, tá só, você sente que tá tudo torto. Com isso aqui não, porque isso aqui, ó, é maleável, entendeu? E você vai transformar ele agora numa articulação, porque se você colocar só o coisa, ó, ele fica mole, tá vendo? Só isso aqui fica mole. Então vamos lá. Agora, nós vamos fazer isso aqui, ó. Nós vamos enfiar o arame dentro do fio de macarrão. Ah, Ju, mas eu não tenho fio de macarrão, aí eu vou fazer com canudinho. A mesma coisa. Só que aqui no fio do canudinho, você vai juntar 2 para fazer a parte do corpo. Como que junta 2? Você já sabe. Se você já foi criança, você sabe. Dobra a pontinha e enfia aqui dentro. Tá pronto. Tá vendo? E aí você vai enfiar aqui, ó, até lá na ponta. Tá? Você vai cortar depois ali a ponta. Você enfiou aqui, enfia mais um pouquinho e eu vou ensinar pra você como que sela isso aqui, tá? Então, olha só, tem meio centímetro aqui
sem fio, você vai esquentar e apertar com o alicate. Ó. Bem simples, né? Ó. Tá? Aí você vai fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Corto, deixando um pedacinho aqui, vou esquentar e apertar. Tem que ser rápido, tá? Esquentar bastante até derreter e apertar. Ah, Ju, meu fio de macarrão não faz isso. Faz. É porque você tem que derreter de verdade, tá? Então, ó, fica aqui, ó, que não abre nunca mais. Então, a ponta do seu fio tá 100% seguro, não vai machucar a criança nunca. Só que para ficar mais seguro mesmo, é esse aqui, porque ele é bem mais grosso, tá? E aí, você vai fazer o quê? Você vai dobrar ele no meio, bem no meio, tá vendo? Bem no meinho. E você vai dobrar o pezinho aqui, ó, um dedinho, 2 dedinhos, um dedinho e meio, tá? Um dedinho e meio. Ideal que você dobre pra frente, né? Eu dobrei aqui pro lado sem querer, um dedinho e meio pra frente, mesmo tamanho. Você vai fazer isso aqui, ó. Não precisa dobrar muito, quando entrar lá dentro, a gente vai dobrar direito aqui, porque senão não entra. Vai ficar isso aqui, tá? Ó. Ó. Simples, né? Vamos fazer com o fio de macarrão agora? Eu gosto muito mais do fio de macarrão. Nós vamos fazer. Vamos cortar ele aqui já, deixando aqui meio centímetro de cada lado. Ó. Meio centímetro a mais. Você vai enfiar o fio aqui. Esquenta até derreter mesmo, tá? Pode esquentar lá no fogão. E aí, aperta com o alicate. Deixa um pouquinho. E solta. Aí você sempre dá uma amassadinha assim, ó, pra ver se ele fechou mesmo. Eu acho que eu posso fechar mais se eu esquentar um pouquinho mais. Ah, Ju, mas o meu foi ficando preto. Não tem problema. O importante é ele grudar. Ele vai ficar lá dentro. Então não tem importância ficar preto. Ó, derreti mais, ele vai ficar bem mais seguro desse jeito aqui. Aperta até esfriar. Pronto. Agora aqui, meu amigo, ninguém tira, tá? Do outro lado agora. Esquenta até ele derreter bem e aperta imediatamente. E esse aqui, gente, fica muito mais maleável, muito mais gostoso de trabalhar, tá? Do que o canudinho, por exemplo. Porque, ó, deixa eu mostrar pra você. Ó, eu dobro e ele não fica aqui completamente amassado. Então, quando eu desdobro, ele volta pro seu lugar, entende? E ele já faz aqui quase que um enchimento aqui, um esqueleto próprio. Então, eu indico bastante que compre fio de macarrão, tá? Você encontra ele em qualquer casa de construção. Mas se você não tiver, por enquanto, pode usar o canudinho, não tem problema nenhum, tá bom? Primeiro, agora a gente vai colocar o esqueleto dentro do nosso amigurumi. Então, lembrando, você não pode deixar totalmente dobrado, só faz uma marcação aqui onde vai ser a dobra do pé e você vai enfiar até chegar lá na ponta do pé. Enfia com bastante cuidado, pode ser que ele fique um pouquinho difícil porque tem alguns fios lá dentro, lembra que a gente foi fazendo as costuras e colocando lá dentro o fio? Então, pode ser que ele vai sofrer um pouquinho para entrar lá dentro, mas na hora que entrar você vai sentir. Chegou aqui, segura ele aqui dentro e dobra fazendo o pezinho. Isso vai ajudar com que ele fique em pé também. Então dobra o pezinho aqui, você vai sentindo e dobra. E ele vai sobrar aqui, ó, os 3 dedos certinho aqui de pescoço. Prontinho. Seu pezinho, seu esqueleto do pezinho tá pronto. E do braço, a mesma coisa. O braço você vai dobrar ele aqui no meio, tá? Bem no meio. Ó. E você vai colocar aqui a primeira parte no comecinho e na outra parte também coloca aqui, ó. E aí você enfia até lá no meio, até lá na ponta. Aqui tem a troca de cor, pode ficar um pouco difícil, mas você vai enfiando aí que você vai ver que você consegue, tá? Depois você pode abrir o seu arame. Para ele ficar mais arrumadinho e melhor de você colocar o enchimento depois, a gente vai colocar um pouquinho aqui, uma costurinha, fechando essas 2 partes. Vou só passar aqui com a minha agulha só para me ajudar a amarrar isso aqui. Eu vou amarrar aqui no meio, só para segurar. Amarrar bem apertadinho. Só para garantir aqui, ó. De qualquer forma, tá, gente? Só para amarrar apertadinho para ficar mais fácil de colocar o enchimento. Aperta bem, juntando a mão, a parte do braço com a parte do corpo. Apertei bem, ó, o seu esqueleto. Agora ele mexe para bracinho,
Mexe a perninha, mexe o que você quiser. Prontinho. Vou abrir. E agora sim eu vou colocar o meu enchimento. Nessa parte você vai precisar de alguma coisa para colocar o enchimento lá dentro. E você pode colocar com um lápis, com a ponta de um lápis, tá? Eu sugiro muito, uma ferramenta que eu gosto de usar, é essa chave de fenda aqui que eu cortei a ponta, tá vendo? Peguei a chave de fenda, cortei a ponta. Mas você pode usar um galinho para empurrar, você pode usar um lápis, tá? Pode usar a ponta de um lápis, você vai empurrar também. E é isso. Então vamos colocar o enchimento. Você vai colocar o enchimento de pouquinho em pouquinho. Segura esse fio aqui. Nós vamos colocar primeiro no pé, na parte da frente. Depois nós vamos colocar no calcanhar. Depois a gente vai colocar na perna. Depois na barriga, tá? E o braço não precisa colocar, beleza? Então nós vamos colocar aqui pela frente e nós vamos empurrando até chegar lá no pezinho, na parte da frente do pezinho. Você vai sentindo aqui, ó. Por isso que tem que colocar de pouquinho em pouquinho, porque você vai sentindo. Não coloca demais para não estufar. E você também vai arrodeando o seu esqueleto. Não deixa o esqueleto ficar aqui na parte de trás, nem na parte da frente. Você vai arrodeando o seu esqueleto, vestindo ele aí. Então agora nós vamos colocar um pouquinho aqui na parte de trás. Ele arrodear bem o esqueleto. Prontinho, o primeiro pé tá pronto. Sempre dá uma amassadinha. Aqui a perna tá bem. O primeiro pezinho tá pronto, vamos pro segundo pezinho. Coloco na frente. Coloco um pouquinho atrás. Essa parte do enchimento é uma parte muito importante. Muita gente faz essa parte com pressa. Acho que é só colocar rapidão o enchimento que já tá tudo certo. Não, gente. A parte do enchimento é muito importante para fazer com pressa. É a parte que você tá modelando o seu amigurumi. Tem que ficar perfeito, tá? Ó, o pezinho tá bem cheinho. Isso vai ser importante para deixar ele em pé. Tá vendo? Agora a gente vai subindo com as perninhas. Não coloca muito enchimento nem nas perninhas e nem na barriga dele, tá? Vamos colocar na perninha, colocamos à frente, colocamos atrás. Vamos colocando com muita calma. Vou colocar agora atrás, na bundinha. E agora vamos colocar na parte do corpinho. Não vou colocar muito na parte do corpinho, porque a gente vai fazer uma diminuição e depois a gente vai colocar mais enchimento. Ó, vou enfiar aqui bem, vou enfiar o canudo mais pra dentro. Tiro todo esse enchimento aqui. Eu vou colocar mais um pouquinho de enchimento daqui a pouco, mas para eu não pegar o enchimento, eu vou enfiar aqui e vou fazer as duas próximas voltas e depois eu coloco mais enchimento. Então agora, vou fazer a volta 27, nós vamos fazer ponto baixo em toda a volta. E você vai ver que vai ficar um pouquinho mais difícil fazer com o esqueleto aqui, mas vale a pena. Você vai segurar o seu fio aqui, ó, e vai fazendo uma volta de ponto baixo. Coloco meu alfinete para me lembrar que é o primeiro ponto é aqui. Tô fazendo aqui, ó, bem, puxando bem para não ficar pontos folgados. Fazer uma volta aqui em toda a volta. Arrodeando os meus fios. Agora é fácil saber onde é que tá o bracinho. Você tá vendo como o corpinho? Eu falei pra você que você ia ficar ansiosa pra terminar ele. Na próxima aula, você vai aprender, sabe o quê? A fazer a articulação do pescoço. Tá pensando que é só enfiar o pescoço aqui? Não, 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 não. Esse aqui é um amigurumi profissional. Você vai aprender uma técnica nunca vista antes, tá? Você vai amar a técnica do pescoço, porque eu amei. Demorei muito tempo para inventar essa técnica do pescoço. Fiz vários testes para ela ficar perfeita, mas depois também, olha, confesso que eu gostei bastante do resultado. E você vai me dizer depois, aqui nos comentários, o que você achou da aula de hoje. E se você aprendeu técnicas novas, tá? Você vai falar assim, ai Ju, eu aprendi hoje a técnica do esqueleto que eu nunca tinha visto antes, tá? Ou então você fala assim, ai, a técnica de juntar os braços também, nossa. Ai, a técnica do macarrão. Enfim, quero que você poste aqui. Eu quero muito saber o que você achou dessa aula. O que você achou das técnicas novas. E na próxima aula nós vamos aprender mais técnica boa. Ó, puxei aqui sem querer, vou desmanchar.
Prontinho, olha como tá ficando. Coisa fofa, né? Barrigudinho. Vamos lá. Agora a gente vai fazer a nossa última volta da aula de hoje. Vamos fazer diminuição em toda a volta. E para não ficar buraquinho nessa diminuição, você vai tensionar bastante. Opa, tô fazendo ponto baixo. Você vai tensionar bastante, ou seja, apertar esse fio aqui, tem que ficar bem puxadinho. Vamos lá, vamos fazer a primeira diminuição aqui. Alcinha da frente. Puxa e sempre tensionando bastante aqui. Coloco meu marcador. Isso vai fechar pra gente ir pra parte do pescoço que a gente vai fazer na próxima aula. Alcinha da frente, sempre puxando muito bem o seu fio, tá? Pra gente deixar bem apertadinho. Alcinha da frente, no cima dos braços também, tudo é diminuição, cada ponto uma diminuição. Alcinha da frente com alcinha da frente. Alcinha da frente com alcinha da frente. Alcinha da frente com alcinha da frente. E no final você vai contar para ver se deu certo toda a sua diminuição, se deu certinho. E geralmente quando termina com 2 pontos para você terminar a diminuição, é porque deu certo, tá? Ó, terminei aqui, agora você vai sentir se tá faltando enchimento. E eu acho que cabe mais enchimento aqui. Então agora sim, eu vou tirar meu alfinete aqui. Vou aumentar aqui para eu segurar. E vou colocar mais um pouquinho de enchimento aqui nessa parte do peito. E aí você vai precisar, tá vendo? De uma ajuda aí. Você vai colocando e amassando para cada coisa pro seu lugar. Dá uma puxadinha nas pernas, as perninhas ficar certinha, no braço, tá? Às vezes uma perninha fica coisa pouca de diferença uma da outra. É só dar uma puxadinha que ele vai ficar na altura certa, tá? Não precisa desesperar. Vai colocando lá dentro, modelando onde que você quer. É mais um pouquinho aqui, coisa pouca. Ó, é de pouquinho em pouquinho, gente, até você chegar no resultado certinho que você quer. Está prontinho o nosso corpo. Ai, gente, eu tô apaixonada. Cada super-herói que eu faço, eu fico apaixonada. Essa estrutura aqui de corpo, a gente vai repetir em todos os super-heróis. Essa mesma estrutura e essas mesmas técnicas. O que que vai mudar em cada super-herói? A personalização. Você imagina, por exemplo, ó, que aqui, né, nós estamos aqui no Wolverine, ele tem uma cueca. Como que faz essa cueca? Como que faz esse detalhe da bota? Como que faz essa manga? Né? Como é que faz essa troca de cor, essa garra? Como que faz essa cabeça? Mas você vê que o padrão se repete. Então você vai aprender coisa nova, porém você também vai repetir. Então você vai aprender coisa nova, mas de uma forma rápida. Porque o que acontecia? Quando eu fazia amigurumi antigamente, cada amigurumi novo que me encomendavam era um universo novo. Então eu demorava muito para fazer cada amigurumi, entende? Então aqui você vai fazer os amigurumis muito rápido, porque você vai fazer seguindo um padrão, um corpinho base, tá bom? E aí a gente vai só personalizando, muda uma bota, muda um cinto, muda uma cueca, uma máscara faz diferente, enfim. Mas eu vou falar mais sobre isso no domingo, tá bom? Beleza. Hoje nós aprendemos então a integrar as perninhas, aprendemos a troca de cor, aprendemos também a integrar os bracinhos e aprendemos a colocar o esqueleto de uma forma 100% segura. Na próxima aula, nós vamos aprender a fazer o pescoço, a articulação do pescoço e também o início da cabeça. E eu tenho certeza que agora você tá muito ansiosa e você não vai conseguir ficar aí sem terminar de fazer o seu Capitão América. Só que tem que lembrar uma coisa, as aulas do Capitão América vão ficar disponíveis apenas até domingo. Se você não correr e assistir todas as aulas em sequência, você vai ficar sem as aulas do restante do Capitão e você não vai querer ficar com o Capitão sem cabeça aí, né? Pelo amor de Deus. Então assista as aulas em sequência. Amanhã tem mais uma aula e você vai assistir e você vai finalizar esse super-herói junto comigo. E aí, me conta nos comentários, você ofereceu o super
super-herói para 5 amigas, se você tiver oferecido, agora eu quero que você ofereça para mais 5 amigas e também eu quero que você tire uma foto e poste lá no seu status do WhatsApp e também no seu Instagram se você tiver, tá bom? Manda para 5 amigas e eu quero ver você vendendo esse Capitão América para você ter a sua graninha extra. Gente, tá ficando lindo demais o nosso amigurumi. E se você começou essa aula ansiosa para terminar esse amigurumi, eu tenho certeza que agora você tá muito mais ansiosa, porque agora o corpinho tá pronto e todo articulado. Na próxima aula nós vamos aprender uma técnica muito bacana, que é o pescoço articulado. Você vai ver que tem como fazer uma articulação de pescoço que a cabeça mexe sem você usar nenhum tipo de costura. Tenho certeza que você vai amar essa técnica. E ó, eu poderia estar vendendo essa técnica para você, como todas as técnicas que eu te ensinei até aqui. Mas essa aula é uma aula gratuita. Esse padrão é um padrão gratuito, porque eu sei que o amigurumi mudou a minha vida e ele pode mudar a sua vida também. E eu quero que você saia dessa semana com R$200 no bolso, só para você ter uma demonstração de que o amigurumi também pode mudar a sua vida. E na próxima semana eu vou abrir algumas vagas para o meu curso completo de amigurumi, o Super Pop. E lá nós vamos ter 14 super-heróis, cada um com uma técnica nova. Tenho certeza que você vai amar fazer cada um desses super-heróis. E na próxima aula eu vou te apresentar esses super-heróis. Mas na próxima aula também nós vamos fazer o pescoço articulado. E na próxima aula, na quarta-feira, nós vamos finalizar o nosso super-herói fazendo o final da cabeça e os últimos detalhes. Enquanto não chega a próxima aula, que tal se inscrever aqui no meu YouTube e fazer uma Cacoflix? Ou seja, assistir todos os vídeos aqui da Caco Amigurumi. Olha que tem muitos vídeos, mas eu tenho certeza que você vai amar cada um deles. Ah, e já me conta aqui nos comentários qual é o super-herói que você quer fazer pro seu filho daqui pra frente. Eu espero você amanhã. Um beijo, um queijo e uma rapadura. Tchau!